Impacto espiritual. Igrejas neotestamentárias. A igreja avaliada por Cristo. Tiatira. Lemos ali em Apocalipse capítulo 2, versículo 18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo e os pés como bronze reluzente. A igreja de Tiatira. Tiatira significa sacrifício perpétuo ou oferta contínua. Tiatira ficava a 50 quilômetros ao sudeste da cidade de Pérgamo. Tiatira é uma cidade muito famosa por a quantidade de grêmios de obreiros que tinha. Tinha grêmios de oleiros, tecelões, tintureiros e curtidores, mas cada um desses grêmios ou grupos de obreiros tinha seu deus pagão. Lídia, a primeira mulher convertida em Filipe pela pregação do apóstolo Paulo, era dessa cidade de Tiatira. Ela vendia púrpura, que era uma tinta para os tecidos. Muitos qualificam a Tiatira, a igreja de Tiatira, como uma igreja contemporizadora. Outros a descrevem como a igreja apóstata. Também representa, para muitos, o período da igreja do século VI até o século XIV, onde a igreja católica romana dominou totalmente a igreja e na parte oriental dominou a igreja ortodoxa. Como o Senhor avalia a igreja de Tiatira? Primeiramente em sua apresentação. Quando Cristo se dirige ao pastor, o anjo da igreja, e por extensão também a igreja, ele se apresenta, como diz aqui a sua palavra, como que tem olhos que brilham como fogo e pés brilhantes como bronze polido. Os olhos que brilham está falando de uma visão penetrante. Ele vê tudo, ele conhece tudo, ainda o mais íntimo de nossos corações. E isso é o que o Senhor falou para a igreja aí em Tiatira, que ele conhecia o mais íntimo deles. E os pés está falando de uma alerta de juízo. Elogio que o Senhor faz à igreja de Tiatira. Diz ele: eu sei o que vocês estão fazendo. Sei que têm amor, são fiéis, trabalham e aguentam o sofrimento com paciência. Eu sei que vocês estão fazendo agora mais do que ao princípio. Que coisa tão interessante. O Senhor reconhece nosso trabalho, nosso esforço, nossa fidelidade. E aqui o Senhor está falando a esta igreja, diz: eu reconheço o que vocês estão fazendo. Você tem amor, você tem fidelidade, você tem trabalho, você tem sofrimentos com paciência. E ainda mais, o Senhor reconhece: seu último trabalho é ainda maior que o primeiro. Agora bem, Tiatira foi uma igreja ativa, não parou. Seu trabalho ia em crescimento dia a dia. Que coisa interessante desta igreja, que ela não parava, ela continuava trabalhando, mas o Senhor faz uma reprovação para ela. Diz ali no versículo 20 ao 23, porém, tenho contra vocês uma coisa. Ainda quando vocês estão trabalhando, ainda quando você tem tanto esforço, ainda quando você tem tanta atividade, mas você está fazendo alguma coisa muito errada. Você toleram dentro da sua congregação
dentro do seno da igreja, uma mulher chamada profetisa, chamada Jezabel. E ela incita a meus servos ao pecado sexual e a comer comidas oferecidas a ídolos. É decir, que esta mulher estava levando parte da congregação a cometer um pecado. Mas o pior era que a igreja consentia, a igreja não amonestava, a igreja não repreendia, a igreja não rejeitava lo que estaba fazendo esta Jezabel, que toma ese nome, esa figura de aquela esposa de o rei Acabe de Israel, que foi essa mulher quem introduziu a idolatria no povo de Israel. E o Senhor compara a esta chamada profetisa com Jezabel. Que interessante, que perigoso quando a igreja não tem uma visão para tirar de seu centro o pecado que se está cometendo. E o Senhor amonestou a igreja por este assunto. Agora, é uma coisa como a igreja, com tanto esforço, com tanta dedicação, continuava tolerando o pecado dentro. Agora bem, o Senhor dá um conselho para a igreja. Versículos 24 e 25. Porém, aí em Tiatira, o resto de você não seguiu esse mesmo ensinamento. Você não aprenderam o que alguns chamam de os segredos profundos de Satanás. Afirmo que não porei mais nenhuma carga sobre vocês, mas até que eu venha, guardem bem aquilo que vocês têm. Que benção que sempre o Senhor mantém um remanescente fiel dentro da sua igreja. Ainda quando esta profetisa estava fazendo tantas coisas horríveis dentro da congregação, tinha a igreja um grupo fiel que não entrou em essa tentação, em essa prática pecaminosa de Jezabel, que não entrou em esses chamados segredos profundos de Satanás. E o Senhor falou para eles: vocês só precisam guardar meus mandamentos, a fidelidade, até que eu venha de novo. Promessa do Senhor: aos que conseguirem a vitória e continuarem a fazer até o fim a minha vontade, eu darei a mesma autoridade de que recebi do meu Pai. Autoridade sobre as nações para governá-la, com uma barra de ferro e quebrá-la em pedaços como se fossem potes de barro. Que grande bênção, irmão. O Senhor prometeu para a igreja de Tiatira, para aqueles que se arrependeram, para aqueles que continuam sendo fiéis, o Senhor deu uma grande promessa: ser parte de seu governo milenial. No milênio, eles também iam a estar governando junto com Cristo, como Ele vai a governar. E também prometeu algo muito importante: eu darei a estrela da manhã. A estrela da manhã é Cristo. Cristo é a estrela da manhã. Ele aparecerá novamente a buscar sua igreja para levar ao céu. Que esta seja também nossa esperança, que seamos fiéis ao Senhor, que continuemos trabalhando com essa fidelidade como o Senhor exortou a esta igreja de Tiatira. Conclusão: Apocalipse 2:29 diz: portanto, se vocês têm ouvido para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Que estas palavras sejam de bênção para nossas vidas e de fidelidade para nossa igreja. Amém.